E agora podemos ver a obra de Deus através do Antigo Testamento, não somente da criação dos céus e da terra, mas do trato que Deus teve com o ser humano, desde o Gênesis, todo o Antigo Testamento, onde esteve tratando com o ser humano, deu peles a Adão e Eva para cobrir sua nudez e, consequentemente, teve que um animalzinho morrer. Porque, para tirar as peles de um animalzinho, um animalzinho tinha que morrer. E agora, esse animalzinho morrendo e dando peles para Adão e Eva representa também Cristo, pois a obra de Cristo morrendo na cruz do Calvário se refletiu desde o Gênesis, todo o Antigo Testamento naqueles tipos e figuras. Também foi profetizado que a semente da mulher feriria a serpente na cabeça, e a serpente e sua semente feririam ao filho da mulher, ou seja, a semente da mulher onde? No calcanhar. Agora, podemos ver que isto já desde o Gênesis está estabelecido que seria dessa forma. Consequentemente, a obra de Cristo desde o Gênesis até o Apocalipse esteve sendo manifestada, e a obra que Cristo faria no Novo Testamento já foi refletida no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento reflete o Novo Testamento. E por isso é que no Antigo Testamento se refletiu a primeira e segunda vinda de Cristo. Em José, em profetas, se refletiu como em José e também no rei Davi e no rei Salomão e em outros profetas. Também se refletiu nos sacrifícios que o povo hebreu efetuava pelo pecado e a paz. Todos esses sacrifícios representavam Cristo em sua primeira vinda, morrendo na cruz do Calvário e nos limpando de todo pecado e nos reconciliando com Deus. E também o templo que Salomão construiu e o templo que Moisés tinha construído refletem Cristo como o templo humano de Deus, onde Deus estaria manifestado, realizando sua obra de redenção, e também representam o corpo místico de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo espiritual de Deus. Esse novo templo, porque já não tem o templo que Moisés construiu, nem tem o templo que Salomão construiu, mas Deus tem um novo templo que Jesus Cristo está construindo, o qual para este tempo final será terminado, ou seja, sua construção será terminada. Esse templo está sendo construído com o mesmo Esse templo está sendo construído com o mesmo plano ou diagrama com o qual foi construído o templo de Salomão e o templo que Moisés construiu. Porque esse é o diagrama ou plano do templo que está no céu. E, consequentemente, o templo ou tabernáculo que Moisés construiu reflete ou representa o templo que está no céu. E representa também o que construiu Salomão. E representa também o que Salomão construiu, o templo que está no céu, e, consequentemente, representa também a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a representação do templo que está no céu, atualmente, nem é o tabernáculo que Moisés construiu, nem é o templo que Salomão construiu, mas que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde se esteve materializando em carne humana o templo que está no céu. Já não está se representando ou refletindo em coisas de pedras
ou de ouro, ou de prata, ou de madeira, mas que está se refletindo o templo que está no céu, nos seres humanos, das quais São Pedro disse que somos pedras vivas, assim como Cristo é a principal pedra de ângulo. E agora, vejam ustedes como o templo que está no céu. E agora vejam vocês como o templo que está no céu está se materializando na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, na obra que foi feita no Antigo Testamento por Deus, por meio dos profetas, se refletiu o que ele faria no Novo Testamento. Agora vejam vocês como São Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 5 ao 6, diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora vejam, qual é a casa de Deus aqui na terra? É a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nessa casa é que nascem os filhos de Deus, quando recebem a Cristo como seu Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. E obtém assim um novo nascimento. Assim, nasceram na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nasceram no reino de Deus, ou reino dos céus. E são milhões de pessoas os que nasceram no reino dos céus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, versículo 1 ao 6, onde ele disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. E Nicodemos pensou que era nascer de novo por meio da sua mãe e dizia: como pode ser feito isso? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? E se a mãe de Nicodemos estivesse morta ou já muito anciã? Mas Cristo falava de um novo nascimento diferente ao nascimento natural. Era por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Os discípulos de Jesus Cristo ainda não tinham nascido de novo, mas estavam seguindo Jesus Cristo. E no dia de Pentecostes, 120 pessoas nasceram de novo porque receberam o Espírito de Cristo. Eram pessoas que tinham crido em Cristo e tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo. E assim foi como começou a construção da Igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento, na parte que corresponde ao lugar santo desse templo espiritual. E do dia de Pentecoste até este tempo, se esteve construindo o lugar santo do templo espiritual de Cristo, assim como de Adão até Cristo se construiu o átrio desse templo, e ainda há espaço no átrio, tanto para as virgens fátuas como para os hebreus que virão. Mas a parte do lugar santo corresponde aos filhos e filhas de Deus de Cristo até aqui. Ou seja, do dia de Pentecoste até aqui, se esteve construindo no templo espiritual de Cristo a parte do lugar santo, e para este último dia podemos olhar para trás e ver a obra de Cristo durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde se manifestou por meio do mensageiro de cada era em Espírito Santo e chamou e juntou os escolhidos de cada era e os colocou na era correspondente no corpo místico de Cristo, no lugar santo desse templo espiritual. E houve um território onde se cumpriu cada uma dessas etapas da Igreja de Jesus Cristo, etapas que estão representadas aqui neste diagrama. Essa parte pequena aqui corresponde ao tempo dos apóstolos, mas essa parte daqui corresponde ao tempo de São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, até aqui. E depois a parte da Era da Pedra Angular corresponde a este tempo no qual nós vivemos, para o qual
Cristo envia o seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Envia o seu anjo mensageiro ao território latino-americano e caribenho para revelar a todos os filhos e filhas de Deus, a igreja de Jesus Cristo, todas essas coisas que em breve devem acontecer, revelar todos estes mistérios correspondentes a este tempo final e mostrar a obra de Cristo correspondente a este tempo final, conforme o livro do Apocalipse e a revelação apocalíptica e conforme a todas as profecias do Novo Testamento e do Antigo Testamento, para que assim todos possamos ver a obra de Deus correspondente a este tempo final. E possamos estar nessa obra de Deus correspondente a este tempo final como parte desse corpo místico do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a etapa mais gloriosa de todas as etapas, porque é a etapa que corresponde à Era da Pedra Angular e corresponde à América Latina e o Caribe, com latino-americanos e caribenhos, os quais são chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, na Era da Pedra Angular, que é a Era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Assim como o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu estava no Ocidente, agora o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo está no Ocidente, que é a América Latina e o Caribe. E esse templo está sendo construído com pedras vivas, ou seja, com seres humanos. E agora, para o último dia, quando se completar a construção do lugar santíssimo com os seres humanos e entrar até o último dos escolhidos do último dia, a Era da Pedra Angular, ao corpo místico de Cristo, terá se completado a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e, consequentemente, terá se completado a construção de todo esse templo espiritual de Jesus Cristo. E quando Moisés terminou a construção do templo e quando Salomão terminou a construção do templo, qual era o outro passo? Dedicá-lo a Deus. E Deus entrou nesse templo e passou ao lugar santíssimo e morou sobre a Arca do Pacto, sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. E para este tempo final, quando for concluída a construção desse templo, estará o templo completo, já construído, e será dedicado a Deus. Cristo dedicará este templo para a morada de Deus em Espírito Santo, para Deus morar em Espírito Santo em toda a sua plenitude e serão ressuscitados os mortos em Cristo em corpos eternos e nós que vivemos seremos transformados. E Deus morará em toda a sua plenitude em cada um dos escolhidos de Deus. E assim, o templo de Deus será glorificado neste tempo final. O templo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, será glorificado porque Deus glorificará a casa da sua morada, como diz em Isaías, ele nos fala sobre disto que ele fará no último dia. E diz no capítulo 60, versículo 7 de Isaías: e glorificarei a casa da minha glória. E agora a casa da sua glória é a sua igreja, e sobre todo o lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque onde estava a glória de Deus? No templo que Moisés construiu, no lugar santíssimo sobre a Arca do Pacto. E onde estava a glória de Deus no templo que Salomão construiu? No lugar santíssimo sobre a Arca do Pacto, no meio dos dois querubins de ouro e também no meio dos dois querubins de madeira de oliveira que Salomão construiu e colocou. No lugar santíssimo e no meio dos dois querubins de ouro colocou a Arca do Pacto, e a glória de Deus estava sobre a Arca do Pacto no meio dos dois querubins, tanto de madeira de oliveira cobertos com ouro, como no meio dos dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório. E deste conhecimento será cheia a terra durante o reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que corresponde ao sétimo milênio e à sétima dispensação. A sétima dispensação, que é a dispensação do reino, e sétimo milênio, que é diante de Deus, o último dia. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja,
que 1000 anos dos nossos é somente um dia diante do Senhor, e os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os 3 últimos milênios, que são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E estando Cristo na Terra tendo de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e consequentemente começaram os últimos dias. Os últimos dias já começaram desde os dias de Jesus Cristo. Por isso é que São Pedro e São Paulo nos falam dos últimos dias já nos dias de Jesus Cristo. Por exemplo, São Paulo aos Hebreus escreve no capítulo 1, versículo 1 ao 2, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Diz que Deus falou por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Filho, por meio do Filho de Deus. Quando? Nos últimos dias. Porque São Paulo e São Pedro identificam aqueles dias já como os últimos dias. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E estes últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E quando Cristo esteve pregando na terra, já tinha começado o 5º milênio e, consequentemente, tinham começado os últimos dias. E dos últimos dias, o último dia é o 7º milênio, para o qual Cristo disse, falando sobre os crentes nele que morreriam fisicamente, ele disse: eu ressuscitarei. Quando? No último dia. São João capítulo 6, versículos 39 ao 40. E agora, vejam a bênção tão grande que há para o último dia, ou seja, para o 7º milênio, onde se abre uma nova dispensação, a dispensação do reino, e onde são chamados e juntados com a grande voz de trombeta do evangelho do reino, todos os escolhidos de Deus, para ser construída a parte mais importante do templo espiritual de Cristo, a parte do lugar santíssimo, com seres humanos. E quando se completar essa construção, Cristo já sairá do lugar de intercessão no céu e fará sua reclamação. A reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue, ou seja, a reclamação de todas as pessoas que ele redimiu com seu sangue, e os que partiram, os que fisicamente morreram, serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E isto é na obra de Cristo correspondente a este tempo final. Temos que compreender o que foi a obra de Cristo no Antigo Testamento, desde o Gênesis até Malaquias, capítulo 4, e temos também que compreender o que foi a obra de Cristo desde sua primeira vinda até este tempo final, durante todas as diferentes etapas do Novo Testamento, onde, no meio da sua igreja, Cristo esteve realizando sua obra correspondente a cada era e esteve manifestado em cada anjo mensageiro de cada era ou etapa da sua igreja, e por meio de cada mensageiro esteve falando e chamando e juntando os seus escolhidos de cada era, de cada etapa, durante estes 2000 anos que transcorreram. E agora, neste último dia, com a grande voz de trombeta do evangelho do reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, chama e junta todos os seus escolhidos na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo desse templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Agora vimos onde nos encontramos na obra de Cristo, conforme aos evangelhos e conforme às cartas apostólicas de São Pedro e São Paulo, e conforme o livro do Apocalipse. Vimos que para poder compreender também todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz assim: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor
o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou o seu anjo mensageiro? Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as quais não podem ser compreendidas, mesmo que estão escritas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas não podem ser compreendidas porque não podem ser abertas a não ser que o anjo do Senhor Jesus Cristo as abra e as revele à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que Jesus Cristo, assim como enviou anjos mensageiros nas diferentes etapas ou eras da sua igreja, para este tempo final, envia à sua igreja o seu anjo mensageiro para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, de acordo às profecias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. E por isso também em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, reconfirma que ele enviou o seu anjo quando diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Envia o seu anjo mensageiro para todas as igrejas e para todos os seres humanos, para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim, todos recebamos a fé para ser transformados e raptados, ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, à casa do nosso Pai Celestial.